Em nossa oração, antes de começar o culto, nós dissemos que todos nós somos vivas manifestações da graça de Deus. Por essa razão que aqui nós, mais uma vez, nos reunimos. Cada um teve a sua semana, umas semanas intensas, outras menos intensas, conforme as circunstâncias de nossas próprias vidas. Mas hoje, encerrando a semana ou começando a semana, depende muito da perspectiva, de onde você coloca a sua agenda, se hoje começa, se hoje termina. Aqui nos colocamos diante de Deus para, mais uma vez, termos aquilo que nós temos consciência ser o encontro com o nosso Deus. Ele está aqui. E que ao final de nosso culto, então, nós digamos, não como aquele amigo nosso do Antigo Testamento, Deus estava aqui, eu não sabia. Porque nenhum de nós pode dizer que não sabia. Porque nós já sabemos que Deus está aqui. Onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, Ele está. Somos gratos a Ele, então, porque nos permite oferecer as nossas vidas, como diz o apóstolo Paulo, nesse trecho de Romanos 12, que o pastor Cláudio destacou, que apresentemos então a Ele os nossos corpos como sacrifícios vivos, ofertas, não mortas, como no Antigo Testamento, mas vivas, porque Cristo já morreu por nós, de tal modo que não precisamos mais morrer e nos oferecer mortos, mas sim vivos. Trago-lhes então as lembranças que estão em nosso boletim. A primeira é que na próxima quarta-feira, depois da Academia da Alma, nós teremos uma assembleia da igreja, assembleia regular da igreja. Então todos os membros da igreja são convidados para uma coisa e outra. No dia 31 de outubro, nós vamos celebrar a nossa, mais uma vez, gratidão a Deus com um culto de ações de graça. Mais uma vez, lembro que ao culto todos são bem-vindos, a entrada é franquíssima. Ao jantar que se sucederá, por uma questão de organização, não por outra razão, é necessária inscrição. Não é razão monetária, é razão apenas de organização, para não se fazer mais do que pessoas virão ou o contrário, porque ambos são altamente prejudiciais. Então nós estamos estabelecendo que as inscrições serão feitas mediante a entrega de 5 quilos de alimento não perecível, que não será usada para preparar a comida. Será utilizada, tal doação, para ser levada aos projetos e famílias que a nossa igreja apoia. Ficando isso também claro. Os R$10 são apenas para aqueles que, por alguma razão, preferirem que a igreja compre o alimento, os 2 quilos. Quem comprar o seu, não é preciso de modo algum. É apenas, portanto, uma maneira de organizar adequadamente para termos uma noite muito alegre, de gratidão a Deus, quando naquela noite, como sempre dizemos, será proibido pedir, o que é muito difícil. Temos que treinar em casa, não é? A gente vem aqui, até peço aos irmãos para orar, no meio da oração pede alguma coisa, abençoa isso ou aquilo. Não, é para agradecer, mas está no nosso DNA pedir. Ainda bem que Deus nos escuta, nos ouve. Quero mais uma vez também lembrar o retiro da igreja. Não deixe para a última hora para fazer a sua inscrição. Também quero lembrar do nosso congresso de adoração, que vai ser aqui no mês de novembro, no feriadão
ou feriadinho relativo, de finados. E um dos preletores, o preletor principal, será o pastor Nelson Bomilcar, com quem estive ontem em Paraty. Fomos lá fazer conferências no encontro promovido lá pelos evangelhos da cidade, e ele estava lá, conversamos muito. Ele anda bastante indignado com a música que anda rolando por aí. Então, uma chance de virmos aprender um pouco mais sobre adoração com alguém que tem uma larga quilometragem na estrada de reflexão e também de produção, grande compositor, cantor. Vale a pena a gente participar desse evento. Teremos o que mais? Também oficinas, Leonardo? Muito bem, nós teremos oficinas também ao sábado. Então, a inscrição é para justamente essa oficina. Então, se você quer participar de alguma oficina, nós temos um folheto lá embaixo, no balcão, dando todas as direções das oficinas que nós vamos ter. Nós vamos ter o grande coro, nós vamos ter orquestra. E então, se você é algum instrumentista, se você conhece alguém que toque algum instrumento, convide-o a vir no congresso, para que ele possa participar da orquestra. Você conhece alguém que gosta de participar de coro, convide e chame. Então, a inscrição para os membros da igreja é no valor de R$30, que é justamente para o almoço de sábado e de domingo e para o material que você vai receber. Então, isso é para os membros da igreja. Aqueles que não são membros, são convidados, o valor está estipulado no folder. Então, faça a inscrição, não deixe de fazer a sua inscrição conosco. Também vou falar do Cantando Natal, e estamos chegando no Cantando Natal. E nós estamos precisando de pessoas para virem aos ensaios. A média das pessoas que têm vindo aos nossos ensaios é de 20 pessoas. E principalmente faltam homens. Eu tenho um grande contingente, não. Eu tenho 4 homens que vêm ao ensaio. São 4 baixos. Nem tenor eu consigo ter no ensaio. Então nós precisamos colocar a nossa disposição e vir aqui aos ensaios. Sexta-feira, às 19h30. Sábado, às 9h30 da manhã. Tá bom? Se você quiser vir nos dois, bom. Se puder vir um ou outro, não tem problema. Venha ou na sexta ou venha no sábado. Mas não deixe para chegar no final. Porque aí você vai ter mais dificuldade de trabalhar as músicas. Eu quero perguntar se há entre nós algum irmão ou alguma irmã que nessa semana completou o aniversário de nascimento, casamento ou algum outro motivo. Por exemplo, o irmão Sebastião me disse, não é hoje que ele completa, que já completou 75 anos de batizado. 86 de idade. Aniversário? Aniversário também? Há mais alguém, além das irmãs Eleni e Adenia? Há entre nós alguém que, pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, participa do nosso culto? Queira ficar em pé, por favor, se houver. Queira ficar em pé, por favor. Muito bem-vinda. Há mais alguém? Primeira, segunda, terceira vez? Deus abençoe a senhora. As irmãs continuam aqui. Eu quero chamar aqui, nesse instante, o irmão Fabiane Trani Pereira e sua cônjuge, irmã Paula Adriana Miguel Portela Trani. Devidamente acompanhados, é claro. Mesmo porque não haveria outro modo, não é? Esses dois irmãos, e também você, mas você não vai ser membro não, tá? Mas você pode participar de tudo, das festas, de tudo, tá bom? Dos cultos, tá bem? Esses irmãos são batizados na Igreja Batista Nova Peniel,
estão participando conosco aqui ao longo deste semestre, desejam então ser membros da nossa igreja. Nós então os receberemos, se os irmãos aprovarem, por aclamação. Então, os que são favoráveis a que recebamos a irmã Paula e o irmão Fabiane, por aclamação como membros de nossa igreja, quero levantar um dos seus braços, por favor. Os contrários, o mesmo sinal. Então, por unanimidade, vocês três agora são aqui de Itacuruçá. Deus abençoe você, Paula, abençoe vocês também. Continue, vamos orar. Então, vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor agora. Antes vamos cantar a música É Teu Povo, como a nossa forma de continuar a nossa adoração, e em seguida então eu vou orar. Eis o que és, Senhor, e eis o que fazes com que sejamos filhos amados teus, filhos que são carregados por ti no teu colo na hora da aflição, na hora da dor, da separação, filhos que são amados por ti mesmo quando estas dificuldades nos acometem. Filhos amados por ti, quando permites que completemos mais um ano de vida, como nossas duas irmãs aqui nesse instante. Filhos amados por ti, quando nos permites, como a este casal, nos associar a esta igreja. Filhos amados por ti, quando nos permites chegar aqui como povo teu, como família tua, para te louvar, honrando a ti como Senhor, como cantamos, das nossas vidas. Somos, Senhor Deus, então agradecidos pelo teu amor, pelo ajuntamento que fazes nesta hora aqui conosco, pelo teu cuidado, pelas manifestações tão grandes da tua graça para conosco. Receba então, ó Deus, a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, é que nós isto agradecemos. Amém.
Bom dia, irmãos. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso estamos alegres, felizes e muito mais porque os irmãos aqui estão. Como temos feito todos os cultos, temos repetido os versículos que nos propôs o pastor de decorarmos até o final do ano. E hoje é o 40º de 52. E diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Vamos ler juntos? Quem tem o meu... Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido refúgio e fortaleza nossa, estado ao nosso lado nos nossos momentos de dificuldade e também de alegria, Senhor. Te louvamos porque a tua casa é um lugar onde nós nos sentimos bem e aqui estamos porque somos livres e podemos cultuar o teu santo nome de forma livre em nosso país. Obrigado por este momento, abençoa cada um que aqui está e seus familiares, e que esse dia seja uma bênção e seja para o teu louvor e para a tua honra. Perdoa os nossos pecados, continua conosco, pois pedimos em nome de Jesus. Amém.
Crônicas, melhor, de 1 Crônicas 29, aqui parcialmente reproduzido, faz parte de uma história, uma das histórias mais bonitas da história do povo de Israel, que foi a construção do seu templo. Um povo pequeno em extensão geográfica, um povo comparativamente à época pobre. No entanto, esse povo foi capaz de construir um santuário colocado como uma das expressões artísticas mais bonitas da antiguidade. O Templo de Salomão, que acabou sendo destruído, é retratado aqui. Nós entendemos a razão pela qual aqueles nossos antepassados lograram construir aquele edifício, separando para o louvor a Deus, em função da disposição daqueles irmãos. A convicção que tinham que aquilo que estavam levantando, trazendo, entregando, era uma oferta para a construção de um templo em honra ao nome de Deus. A partir de uma convicção de que aqueles bens, e no caso ali, bens no plural, porque eram dinheiro, mas eram joias, eram objetos mais diversos, numa época em que a moeda não tinha o domínio que acabou tendo. Era a convicção no coração daqueles nossos antepassados irmãos ali, que toda a nossa riqueza, todo o nosso bem, toda a nossa propriedade vem de Deus. É uma frase comum, é uma frase banal esta, que aprendemos na Bíblia e repetimos. A nossa felicidade advém desta convicção. Fora dessa convicção, nós nos tornamos ansiosos. O mundo tem vivido a expectativa de que aquilo que é bom se pode comprar. O mundo tem tido a experiência que uma pessoa vale por aquilo que ela tem. É impressionante como nós também somos envolvidos por vezes por esta atitude. Até mesmo dentro de nossas igrejas, até mesmo nós, pastores, podemos ser submetidos a esta ideia errônea de entender que nós somos o que temos, valemos o que temos. Então, esse texto eu destaco exatamente por mostrar isto. É por isso, então, como na segunda parte que vamos ler, Salomão pôde ver a disposição e alegria com que aquele povo contribuía para construir aquele magnífico templo. A nossa disposição tem a ver, primeiro, com o valor que nós damos ao dinheiro. Se ele estiver no lugar certo, é um dom de Deus para as nossas vidas, as nossas atitudes serão distintas, serão outras, serão saudáveis. Então, a oração de Salomão é esta: ó Senhor, conserva para sempre esse desejo no coração de teu povo e mantém o coração do teu povo leal a ti. Eu posso dizer com alegria que esta é uma igreja que tem compreendido a realidade
desse texto. Posso dizer que esta é uma igreja que tem entendido aquilo que em outros termos colocou o apóstolo Paulo, de que aquele que contribui, contribui com alegria. Nenhum dos irmãos, nenhuma das irmãs que vai se levantar agora para trazer seu dízimo e a sua oferta, o faz porque alguém insistiu para que o fizesse, o faz para ser abençoado por Deus com 10 vezes mais, mas faz com alegria. Deus ama, diz o apóstolo Paulo, aquele que contribui com alegria. Vamos ler então esse texto, e após a leitura, quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, estamos aí no antepenúltimo mês do ano. Alguns de nós contribuímos então já 9 vezes, outros menos, outros mais. Temos ainda 3 meses para contribuir. E aproveito para dizer, irmão, domingo que vem, horário de verão. Não me vá chegar aqui às 10 da manhã, achando que chegou às 9. Então preste atenção, por favor, porque alguns se esquecem. Ok? É só um lembrete, enquanto nos preparamos então para os nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos então ler agora o texto. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu nome santo, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Ó Senhor, conserva para sempre esse desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. A nossa oração agora será cantar só o estribilho desta canção que vamos entoar por completo daqui a pouco. No poder de Cristo, Mestre, a minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos cantar em pé como nossa expressão de gratidão. Tão somente o estribilho. Os irmãos podem então levar as salvas. Nós vamos agora então cantar
integralmente esta melodia enquanto nós cantamos. Você que tem algo a agradecer, algo a pedir, poderá então vir até aqui à frente, onde eu estarei para receber você. E em seguida, ao canto, nós vamos então orar. Quero que os irmãos continuem orando pelo irmão Neto. Francisco Neto já está em casa, ainda não deve receber visitas. O pastor Elcio já saiu do CTI, está no quarto. Também não é conveniente que receba nesse momento ainda visitas, essa sua fase de recuperação. Nossa irmã Maria Helena Tebaldo de Souza também está em casa, depois de algum tempo em submeter uma intervenção a uma ação especial no seu corpo para a recuperação da sua enfermidade, já está em casa. E como disse o irmão Sebastião, quase veio hoje. Então, daqui a pouco esse quase poderá ser eliminado e ela estar aqui conosco. São alguns entre muitos motivos de oração que vamos então elevar a Deus agora. Então, enquanto cantamos, se você tem o seu motivo, eu espero você aqui. Aqui estamos, né, Senhor, alguns para agradecer a este poder eterno em suas vidas manifestos. Que bom, Senhor, saber que o Senhor nos livra do mal. Mesmo quando não vemos, o Senhor nos livra do mal. Mas, Senhor, aqui alguns estão, porque ainda têm dificuldades a serem superadas por Ti. Alguns, Senhor, como a irmã Zalavi, que ainda chora a partida do seu filho, e nós, com ela, te rogamos, Pai, que o Teu Santo Espírito possa acolhê-la e dizer no seu coração que o Senhor a ama, mesmo permitindo que o seu filho morresse, como de fato aconteceu. Que o Teu Santo Espírito diga ao seu coração que o Teu amor para com ela permanece o mesmo.
Outros, Pai, aqui se encontram por diferentes razões que Tu sabes. Rogamos que também o Teu Santo Espírito, havendo alguma dúvida, alguma perplexidade, algum anseio, alguma necessidade, que o Teu Santo Espírito possa prover a solução, seja qual for. Nós sabemos, ó Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo, sob a Tua liderança, agem para o nosso bem, como lemos e cantamos, para que tudo que ocorra por Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, seja transformado em bem, mesmo que seja mal. É assim que nós cremos, e é por isso que nós oramos, é por isso que dizemos que estamos seguros, não em nós mesmos, mas no Senhor, que não nos refugiamos em nós mesmos, mas no Senhor, que não nos fortalecemos em nós mesmos, mas no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ouça a nossa oração, que nós fazemos agora. Amém. Todos podem se assentar. Deus abençoe a cada um, a cada uma de vocês. Nesta manhã, em que vamos participar da ceia do Senhor, dentro de alguns minutos, refletir com os irmãos sobre alguns textos que nos apresentam a teologia de Jesus, podemos assim dizer, sobre as crianças.
E a partir destas narrativas, então, nos colocarmos no reino de Deus. Reino de Deus que nestes textos que vou ler estão bem indicados como sendo um pertencimento ao céu. Nesses textos, entrar no reino de Deus é ser salvo. E diferentemente às vezes do que nós imaginamos, Jesus coloca os termos em relação a este ponto de uma maneira completamente surpreendente. Então eu quero lhe convidar a me acompanhar na leitura que farei de Mateus, 3 capítulos, alguns versos. Primeiramente, Mateus capítulo 18, começando no versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E a pergunta traduzia aqui, não o reino dos céus enquanto salvação, mas aquele reino que imaginavam que Jesus iria inaugurar a partir de Jerusalém. Fez-se o silêncio, chamando uma criança, Jesus a colocou no meio deles e então disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Não se refere mais ao reino dos céus em Jerusalém. Se refere à salvação. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, diferentemente de vocês que estão disputando um reino que nem sequer haverá, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Quem recebe uma dessas crianças ali no colo com ele, talvez descalças, quem sabe sujas, não vou prosseguir com a descrição possível. É suficiente a que fiz até agora. Se alguém fizer tropeçar uns desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinha no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Jesus é surpreendente. Faz uma pergunta, um discípulo a ele responde uma coisa que não tem nada a ver, para ter tudo a ver. Coloca a discussão nos termos em que devem estar. Mateus 19, verso 13 e seguintes. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por eles. Eu imagino, irmãos coristas, que houve o seguinte episódio. A fala de Jesus, chamando as crianças, no capítulo 18, deve ter corrido como um rastilho de pólvora. Então, ok, crianças ao encontro de Jesus, os pais mandaram. Que foi logo depois, trouxeram as crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por eles. Mas os discípulos, aqueles mesmos que disputavam quem seriam os melhores no reino que imaginavam ser estabelecido,
os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois, não se contentava Jesus só com palavras, mas ia às ações, lhe impôs as mãos e partiu. Mateus 21, versos 15 e demais. Quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Tinha uma ordem de culto impressa. No telão do templo tinha outra. Não estava escrito assim: crianças, hosanas ao filho de Davi. Mas fora da ordem, fora do esquema, elas começaram a gritar quando viram Jesus Cristo: hosanas ao filho de Davi. E é claro, com toda a razão. Os organizadores do culto, os dirigentes do culto, o Marcos Lima da época, eu não, ficaram indignados. E lhe perguntaram: Jesus, o senhor está surdo? Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Não era o conteúdo que lhes incomodava, concordavam, quem sabe, mas era a hora, fora de hora. Então Jesus dá aquela resposta que não tem nada a ver, para que tudo tenha a ver. Vocês nunca leram? Sacou da memória um verso do Antigo Testamento: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Que todos sabemos de cor onde está, que é o Salmo 8. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Quero dizer duas palavras apenas a partir desses textos, por si mesmos altamente reveladores. A primeira é que, como igreja, nós temos uma tarefa em relação às crianças. Isso fica claro, evidente nas palavras de Jesus. Como igreja, Mateus 19:13, nós precisamos receber as crianças, nunca rechaçá-las sob qualquer pretexto. Vou até escandalizar. Nem sob o pretexto da reverência. Não estou pregando irreverência. Estou dizendo que sob nenhum pretexto nós podemos rechaçar as crianças, que são diferentes de nós, no interesse. Um culto deste não está na zona de interesse de uma criança. Na sua capacidade de reter informações, que é diferente da nossa, na forma de se movimentar. Não é? Quando vê uma criança trazer uma oferta, ela não volta andando, ela volta correndo, mesmo que a mãe ou o pai tenham dito: você vai devagarinho, põe lá, volta devagarinho, não corra. Entendeu? Entendi. Vem, consegue vir até a metade, vem devagarinho, dispara, coloca lá e volta voando. Porque os seus movimentos em formação são diferentes de nós.
Jesus nos diz para nós não impedirmos, não rechaçarmos as crianças, porque aquilo que fazemos às crianças fica para sempre nas crianças, porque as crianças estão em formação. Elas não têm ainda a capacidade que nós temos de receber o golpe, como se diz na gíria, e absorver o golpe e desfazer o seu efeito. Segundo lugar, nós precisamos, como igreja, colocar as crianças no colo, como Jesus fez. E Marcos 9,36 deixa isso bem mais evidente. Recebendo-as, puxando-as, colocando-as no seu braço, Jesus a abençoou. Nossa igreja dá prioridade, eu diria, corretamente, absoluta às crianças. Aqui até uma discussão que eu vou contar para vocês, que nem deveria. Mas as crianças comem no intervalo um biscoito caro. O melhor biscoito da praça, cuja marca não vou dizer, evidentemente, que não convém esse tipo de coisa. E alguns dizem, por que as crianças aqui na igreja têm que comer esse biscoito que alguns não têm em casa? Porque é caro. Mas ainda a discussão vai e volta, mas ainda comem o melhor biscoito da praça. E nós não fazemos mais pelas crianças, porque faltam voluntários, porque é um trabalho voluntário. Mas eu imagino que as crianças dessa igreja são felizes com o cuidado que nossa igreja dispensa a elas. Quem nunca foi no departamento infantil é pintadinho. As irmãs, os irmãos, geralmente irmãs, trabalham de uniforme. Pode ser melhor? Pode. Mas aqui as crianças têm o seu lugar, são colocadas no colo da igreja e eu me alegro muito com isso. Eu me alegro porque quando eu era criança não era assim não. Com criança trabalha qualquer um. Vai trabalhar com as crianças. O lanche era groselha. Se é que tinha lanche. Em terceiro lugar, nós precisamos abençoar as crianças. E os textos, mais de um deles falam que Jesus lhes impôs as mãos. Isso é coisa para adulto. Impor as mãos em adulto. Não, Jesus impôs as mãos às crianças. Parou o que estava fazendo. Parou de pregar até para abençoar as crianças. Devemos então cuidar das nossas crianças em suas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, porque as necessidades das crianças são tão importantes quanto a dos idosos, os de meia idade, os adultos, os jovens, os adolescentes. Por serem menores, não têm menos necessidades. Por serem menores, não lhes serve qualquer coisa. Ao contrário, por serem menores, o melhor há que ser para ela, como nós fazemos em nossas casas. Damos a melhor comida para os nossos filhos. Que pai, pedindo-lhe
o filho pão lhe dá pedra? Pergunta Jesus. O problema é que as crianças não dão retorno, não votam, por exemplo, no campo da política, e por isso a educação no Brasil é tão lamentável, especialmente a educação básica ou fundamental. Conversávamos ontem em casa sobre as nossas tristezas em ver o Brasil como está. Então eu formulei na hora um pensamento à luz da conversa que travávamos, que eu disse o seguinte: eu só queria uma coisa no Brasil, que houvesse educação de fato universal e de qualidade para todos. Segundo, que houvesse acesso à saúde universal e de qualidade para todos. Não precisa mais nada. O resto vai acontecer. Mas enquanto não houverem esses dois elementos como essenciais, como centrais, vamos patinar na areia. Mas criança não vota. Na igreja, criança só dá despesa. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Não é que eu pense isso, mas às vezes pode parecer isso. Tal como no mundo político, às vezes no mundo eclesiástico. Por isso Jesus nos diz que nós devemos cuidar das crianças. E aí ele coloca uma frase além de nossa compreensão. Ele diz assim: olha, o que você fizer a uma criança, está fazendo a mim. Se o irmão não entendeu, não está sozinho, eu também não entendi. É muito profundo para nós entendermos. Como a dizer: olha, vocês me adoram, vocês me louvam, vocês me trazem ofertas, vocês organizam cultos, vocês evangelizam, tudo em meu nome. Mas aquilo que você fizer a uma criança, não está fazendo a uma criança, está fazendo a mim. Considere como se fosse um alto tributo de honra a mim, um alto canto de adoração a mim, o que você fizer a uma criança. Dá para entender? Não fique triste. Não dá, eu sei. Mas é uma meta, é um ideal, é um ponto para refletirmos. Então, quando eu vejo uma criança, eu vejo alguém amada por Jesus Cristo. E quando eu olho uma criança, eu estou olhando Jesus Cristo. É isso que ele pede que nós façamos. Segundo lugar, esse foi o primeiro sobre o nosso cuidado com as crianças. Segundo lugar, Jesus nos diz que se nós queremos entrar para o reino de Deus, temos que receber o reino de Deus como crianças. 2 vezes nos textos que eu li, o texto assim nos apresenta a ideia. Precisamos então, diz Jesus, nascer de novo. Isto é, precisamos nos tornar crianças recém-nascidas. Como disse Nicodemos em João 3, e ele teve grande dificuldade de entender. Jesus então toma o nascimento biológico como uma metáfora para indicar que para entrarmos no seu reino, nós precisamos ser gerados outra vez. Pensando sobre esse verbo nascer,
eu observei que esse verbo é interessante, que quem nasce não nasce. Quem nasce é nascido. É como se fosse um verbo por definição colocado numa função passiva. Eu digo, eu nasci, mas eu não nasci na verdade, eu fui nascido. Fui gerado, fui gestado e depois fui compelido à luz. Porque por isso essa metáfora é perfeita. Ninguém nasce de Deus, é nascido de Deus. A conversão, portanto, é um ato de Deus nas nossas vidas. É o Espírito Santo que nos nasce. A nós cabe desejar nascer. Isso aprendemos nesses textos sobre como receber a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Segundo, diz Jesus que nós precisamos ser humildes como as crianças, e eu coloquei por minha conta aqui um adjetivo: as crianças inocentes. Criança, quando Jesus se refere aqui, é obrigatoriamente criança inocente. Porque nem todas as crianças são inocentes, nós sabemos, o pecado alcança também a elas. Em Mateus 18,4, então, como lemos, ele diz: quem se faz humilde como esta criança que estava no colo dele, este é o maior no reino dos céus. Jesus demonstra, então, ao usar aqui a humildade das crianças, como deve ser a nossa atitude para entrar no reino dos céus. Será que Jesus não sabia que as crianças também gostam de contar uma vantagem? Que elas se gabam também de sua roupa nova. Roupa nova, acho que ninguém se gaba, né? Criança, acho que não se gaba de roupa nova. Mas do brinquedo novo, do carrinho novo, né? Do celular novo, criança se gaba. Será que Jesus não sabia disso? Sabia. Mas Jesus está dizendo o seguinte: mesmo que se gabem, há uma condição na criança que é absolutamente ineludível, que faz parte dela. A criança é fraca e frágil. Ela pode até dizer alguma coisa, mas ela é fraquinha, ela depende dos seus pais para comer, dos seus mestres para aprender. Ela, por natureza, por definição, as crianças são frágeis, são fracas. Não são capazes de produzir por sua própria mão o seu alimento. É isso que Jesus está dizendo e utilizando. Como são, então, fracas, as crianças se deixam alimentar. Como são fracas, elas pedem para serem ensinadas. É por isso que elas perguntam tanto por quê. Quando você responde, é outro porquê. Até você fala, para de perguntar por que eu não aguento mais. Elas querem saber por quê. Porque elas não sabem. Criança é naturalmente aluna. Não sabe ainda o que é a vida. Por isso, se deixa ensinar. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Que devemos, como crianças, nos deixar alimentar por Ele, Jesus. Como crianças, devemos nos deixar ensinar por Ele, Jesus. Então, quem nasceu de novo precisa aprender. Quem nasceu de novo precisa sempre continuar aprendendo de Jesus. Há muitos mestres ensinando no mundo. Mas com quem nós estamos aprendendo? Terceiro lugar, então, nós precisamos louvar a Deus como as crianças louvam. Mateus 21:16, sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o louvor, que é uma citação de memória do Salmo
8, verso 2. E Jesus está dizendo o seguinte: louvor não é uma técnica, é a linguagem do Espírito Santo que flui através de nós. Louvar, mais que falar, mais que cantar, incluindo isto, é deixar o Espírito Santo fluir em nós. Claro que isso inclui o treino, naquelas dimensões mais formais. Eu fui povoado na minha tenra infância pelos cantos dos pássaros. Eu me recordei disso porque lá em casa uns pássaros invadiram o nosso ar-condicionado. Não ligamos porque estão lá dentro. Hoje mesmo de manhã, hoje para mim houve manhã, não fui à rádio, eles cantaram enquanto eu me preparava para vir para cá. Juntando as imagens que nós temos, fica evidente que em alguns momentos estão cantando porque foram alimentados. O louvor, portanto, é algo natural em nós, que surge como uma atitude em função daquilo que Deus nos fez. Então, ele é espontâneo. Nós não precisamos vir a um templo para louvar a Deus. Se você reconhece que aquele alimento foi Deus que lhe deu, tal como o passarinho, você vai cantar ao tomar o alimento. Por isso que o louvor é uma coisa extremamente séria. Porque o louvor nasce da dependência de Deus. Quem não depende de Deus não o louva. Pode cantar, pode tocar, pode pregar, pode falar, mas não louva. Para que eu vou agradecer a Deus se eu recebi aquilo pelo qual eu trabalhei? Fruto do meu trabalho. Mas se eu reconheço que em meio ao meu trabalho foi Deus que me deu, eu vou louvá-lo. É isso que Jesus está dizendo. É esse tipo de louvor, de gratidão, que uma criança demonstra, que devemos também demonstrar para entrar no reino dos céus. O louvor, portanto, é sempre uma ação de graças. Nós não louvamos para ser abençoados. Nós louvamos porque nós somos abençoados. Eu quis então nessa manhã trazer basicamente dois pensamentos. Nós devemos receber as crianças como Jesus as recebia. E devemos receber a Jesus como as crianças a recebiam. Vamos agora participar da ceia do Senhor. E quando nós lemos os evangelhos, Marcos 14, 23 a 26, você pode abrir então a sua Bíblia, nós entendemos claramente
Porque o perfeito louvor nasce dos bebês. Marcos 14, 23 a 26. Naqueles momentos difíceis que antecediam a paixão de Jesus, ele tomou o cálice, deu graças. Aquele cálice representava o quê? Era apenas uma porção de vinho que iam beber? Não. Aquele cálice representava a morte de Jesus. E ele deu graças. Ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. E o texto termina assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tudo é louvor neste encontro de Jesus, encontro praticamente final com os seus discípulos. Começaram com uma oração de louvor: graças te dou, disse Jesus. E terminaram com uma oração de louvor em forma de um hino. Marcos é muito perspicaz na coleção dos detalhes. Ele abre a reunião com uma oração, termina a reunião com um canto. Eu não posso me alongar mais nisto, mas apenas salientar, à luz do que dissemos anteriormente, que Jesus deu graças porque sabia que dependia do Pai. Jesus deu graças porque o Pai lhe permitia cumprir a sua missão, dolorosa no caso. Jesus deu graças porque o Pai lhe permitia que para aquele momento houvesse o pão e o vinho. O louvor é uma atitude de vida. Em Mateus 11, que eu não li, nós encontramos Jesus também se referindo às crianças como aquelas que tocam nas praças. Jesus coloca as crianças no centro para nos chamar, então, a atenção. Se nós queremos receber o reino de Deus, temos que receber o reino de Deus com gratidão. Temos que nascer de novo. Ou melhor, ser nascidos de novo. É nessa perspectiva que vamos participar agora, então, da ceia do Senhor. O coro da igreja vai entoar mais uma música que nos fala não de um Cristo morto, porque não está morto aqui nesses elementos, mas de um Cristo vivo, que ainda hoje quer nos pôr no colo para nos ensinar a viver. Até hoje quer nos colocar em seus braços para enfrentarmos, com a ajuda dele, as dificuldades da vida. Seja a escassez, seja o luto, seja a enfermidade, seja qual for a nossa necessidade. Quando nos reunimos em torno desta mesa, nós celebramos Jesus, que vivo está.
a orar agora no seu coração. Eu quero lhe convidar a orar pensando no lugar que Jesus deu às crianças. Particularmente nesse momento, a atitude que ele viu nas crianças e nos recomendou a ter. Eu quero lhe convidar a se lembrar que quando você recebeu a Jesus Cristo e foi então nascido de novo, você o recebeu com humildade, com dependência de Deus, com reconhecimento de sua própria fraqueza. Eu quero que você ore agora, perguntando-se a si mesma, a si mesmo, se continua dependente de Deus, se continua se vendo como é, fraco e necessitado, ou não. Eu quero convidar você também para orar, perguntando-se no seu próprio coração, se você tem recebido as crianças, tem tido atitudes em relação a elas, aos mais novos, às mais novas que você, como Jesus nos pede para ter. Quando a criança vê você, vê Jesus? Quando você vê uma criança, você vê Jesus e faz a ela o que faria Jesus? Eu lhe quero convidar para fazer essa oração. Quero lhe convidar a orar também, perguntando no seu coração diante de Deus, se tem dado graças por tudo que tem recebido, até mesmo um cálice como o cálice de Jesus. É orando assim que vamos participar, tomando esses elementos. Senhor, eu te recebi quando eu era uma criança. Quero que tu me ajudes a continuar te recebendo no meu coração, como se ainda fosse uma criança. Eu quero te rogar, Senhor, que tu tires de mim tudo aquilo que é próprio dos adultos, a autossuficiência, o rancor. Eu quero, Senhor, que tu faças do meu coração um santuário do teu Santo Espírito, para que ali ele reine e eu seja servo. Eu quero, Senhor, que pelos meus lábios saia um louvor perfeito, porque é apenas uma repetição daquilo que fala do meu coração, o teu Espírito. É assim, ó Deus, que eu me dirijo a ti.
Em nome de Jesus. Amém. Tomemos então o pão. Como fez Jesus, tomemos do cálice. Como fizeram Jesus, cantemos um hino. Vamos ficar em pé e cantar essa bela letra do cancioneiro sacro brasileiro, que conta a história de Jesus e nela a nossa própria história. Por isso, nós podemos dizer que no poder de Cristo, o Mestre, a minha vida
salva está. Após a oração, vamos encerrar o nosso culto repetindo este estribilho do hino 324 do cantor cristão. Que agora então o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a consolação do Espírito Santo sobre todos os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra esteja, hoje e sempre. Amém.